Meus pais me expulsaram quando era criança e agora querem tirar tudo de mim. Nasci quando minha mãe e meu pai tinham apenas 17 anos. Isso forçou meus pais a abandonar o ensino médio e cada um obter um GED para que pudessem encontrar trabalho imediatamente. Meu pai, especialmente, não gostou disso porque sonhava em jogar futebol na faculdade. Em vez disso, teve que trabalhar em um posto de gasolina. Ele disse na minha cara muitas vezes que eu arruinei o sonho dele. Minha mãe quase não me criou porque ela também tinha que trabalhar. Eles tinham uma velha rabugenta ao lado que me observava a maior parte do tempo. Ela não era tão ruim. Ela me deu mais atenção do que meus pais. Meu pai acabou conseguindo um emprego melhor como gerente devido à sua experiência em administrar o posto de gasolina. Foi logo depois que minha mãe engravidou da minha irmã. Eu tinha 6 anos quando ela nasceu. Não me mostraram exatamente muito amor antes disso. Mas uma vez que minha irmã apareceu, ficou bastante óbvio até para mim mesmo de 6 anos que eu era indesejada. Os únicos que pareciam se importar eram meus avós paternos, e de certa forma, minha babá. E eles eram mais parecidos com meus pais porque me tratavam como uma criança que precisa ser amada. Morávamos em um apartamento de 2 quartos. E quando minha irmã ficou mais velha, passei a dividir o quarto com ela, para depois eu ser expulsa do quarto por completo. Eu dormi no sofá por 2 anos. E eu quase não tinha nada em meu nome além de roupas, material escolar e um velho Game Boy. Quando eu tinha 10 anos, meus pais decidiram que iriam se mudar. Mas essa mudança não me incluiu. Acabei ficando bem com isso, pois meus avós concordaram em me acolher. Minha vida melhorou instantaneamente. Voltei a ter meu próprio quarto e meus avós me presentearam com um N64 novinho em folha em 1996. Naquele Natal, ganhei um Game Boy Pocket também. E havia alguns outros garotos da minha idade na vizinhança com quem eu costumava sair. Andávamos de bicicleta, jogávamos videogame, atirávamos em latas com armas de chumbo, construímos fortes e nos sujamos brincando no riacho. Você sabe, coisas que uma criança normal gosta. Com o passar do tempo, cresci e acabei me mudando. Mas depois voltei para ajudar na casa dos meus avós, pois eles estavam envelhecendo e vivendo de suas economias para a aposentadoria. Então, algum dinheiro de aluguel meu foi um longo caminho para pagar as contas. Meu avô era o tipo de pessoa que queria construir um abrigo antiaéreo durante a Guerra Fria. Mas nunca chegou a isso. Ele queria ser voluntário nas Forças Armadas nos anos 60, mas foi recusado devido a um problema de saúde e ao fato de sua visão não ser boa. Então ele se concentrou em salvar o que achava que precisava. Ele me disse muitas vezes que é melhor ter algo e não precisar, do que precisar e não ter. Nossa área sofreu várias quedas de energia no inverno devido a fortes ventos e tempestades. Portanto, ter gasolina e propano para aquecedores e geradores era obrigatório. Todos esses hábitos de economia se tornaram meus com o passar do tempo. Porque era melhor precisar dessas coisas raramente, do que não ter nada. O problema é que, há cerca de 5 anos atrás, minha avó morreu repentinamente. E meu avô ficou com o coração partido. Ele também foi cerca de 1 ano e meio depois. Praticamente tudo que eles possuíam foi para mim. Suas economias, sua casa, seus veículos, suas coisas, tudo. A casa estava paga há muito tempo, e o vovô sabia como mantê-la em dia. Na verdade, depois que a vovó morreu, ele meio que dobrou a aposta na reforma do lugar. Ele mandou consertar o telhado, a casa foi repintada por nós por dentro e por fora, e consertamos um monte de coisinhas. O vizinho do vovô, George, até veio ajudar a refazer o encanamento. Ficamos bastante felizes com essas mudanças, porque a casa não parecia mais degradada. Certa manhã, eu estava preparando o café da manhã e meu avô não desceu. Você não poderia manter o homem longe de seu bacon. Então fui ver como ele estava. E ele não estava se movendo. Liguei para o 911 e os paramédicos vieram. Apenas para me dizer que ele faleceu durante o sono.
Meus pais fizeram do funeral do vovô um show de merda. Eles não se deram ao trabalho de aparecer na casa da vovó. Eles estavam muito ocupados. E no funeral do vovô eles não pareciam sofrer nada. Minha irmã também apareceu usando um vestido de grife de cores vivas. O que não me deixou feliz, pois era uma ocasião apenas para roupas simples. Percebi meus pais sussurrando repetidamente um para o outro e olhando para mim sempre que eu olhava para eles. Vim descobrir na leitura do testamento que meus pais sabiam que haviam sido deserdados há muito tempo por me tratarem. E eles acharam extremamente injusto eu ter conseguido tudo. Eles ameaçaram me processar para contestar o testamento. E recebi repetidas ligações e mensagens de meu pai, mãe e irmã me dizendo que eu precisava fazer a coisa certa e dar ao meu pai o que deveria ser dele. Meus pais acabaram me levando ao tribunal para impugnar o testamento. Mas o juiz decidiu a meu favor depois de ver o testamento e nos ouvir. Portanto, não foi uma longa batalha legal. O juiz até olhou para meus pais com absoluto desgosto depois de ver o testamento e ouvir sobre os maus tratos que eles me trataram na minha infância. Ele chamou meu pai de péssimo pai, e que meus avós estavam certos em deserdá-lo. Meu pai apenas abaixou a cabeça em silêncio, mas fez questão de me parar do lado de fora do tribunal e me dizer que sempre fui o maior erro de sua vida. E que se ele pudesse voltar no tempo, ele garantiria que eu nunca existisse. Ele deveria ter sido uma estrela do futebol. E em vez disso ele tem que usar um crachá de 9 a 5. Eu disse a ele que errou não, vovó e vovô podiam ver que tipo de pessoa desagradável ele era. Eu não pedi para nascer. E o único amor verdadeiro que recebi foi dos meus avós. E ele não era mais meu pai. Recebi mais alguns telefonemas ameaçadores e assediadores, bem como algumas cartas de meus pais. Todos exigindo dinheiro entre outras coisas. Mas com o tempo eles simplesmente pararam porque eu os bloqueei completamente. Nunca respondi aos e-mails ou cartas e fiquei em silêncio durante os telefonemas. Algumas vezes, deixei o telefone no balcão com eles reclamando até perceberem que eu não estava ouvindo. Além de não conseguirem a casa ou o dinheiro, meus pais pareciam particularmente irritados por não conseguirem me irritar. Mas eu estava preparada para ir à guerra contra eles. E eles sabiam disso. Então, no final, eles simplesmente me deixaram em paz. Pelo que sei olhando nas redes sociais na última década, minha irmã tentou ser modelo, casou-se, teve 2 filhos, divorciou-se e atualmente está infeliz trabalhando em um emprego que sente estar abaixo dela. Minha mãe atualmente trabalha no varejo e também fala sobre seu desdém por isso. Como meu pai, ela atingiu o auge no ensino médio. Ela era uma líder de torcida na época e até tinha seu antigo uniforme emoldurado na parede. Meu pai praticamente teve o mesmo trabalho por 25 anos. Ele deve ser bom nisso se ainda está fazendo isso. Quanto a mim, bem, eu estou no final dos meus 30 anos agora. E eu moro praticamente livre de dívidas em um bairro legal. Eu realmente não tenho uma namorada desde o colegial. E eu tive pouca motivação para ter outro relacionamento. Mas a solidão atinge a todos. Então talvez eu tente encontrar alguém em breve. Poucos estão na posição financeira em que estou na minha idade. Solteiro, casa paga, 2 veículos e uma quantia decente no banco. Acho que poderia almejar ser um padrasto. Isso pode ser mais a minha velocidade. Karen estacionou na minha garagem e alegou que a casa era dela. Então, eu sou um homem de 14 anos e minha família mudou-se recentemente para uma casa em uma nova propriedade. Esta propriedade tinha um parque enorme. Minha casa fica na estrada principal da propriedade e sua garagem fica do outro lado em outra estrada e estamos perto do parque. Cerca de 2 meses atrás, eles organizaram uma cerimônia de abertura do parque. Muita gente veio, gente das redondezas também. Eu, meu irmão e meus pais saímos de casa e fomos até o parque. Devido a todo o tráfego, havia pessoas para administrá-lo. Assim que chegamos lá, vimos um carro estacionado em nossa garagem. Meu pai geralmente é um cara calmo,
mas ele não gosta de coisas assim. Eu e meu irmão, 18 anos, vamos até um dos trabalhadores e dizemos a ele que o carro ali não era nosso e não o queremos lá. O trabalhador nos conta que viu as pessoas estacionarem ali e se lembra de como elas eram. Dizemos a ele que seria bom se mudássemos o carro. Ele diz que vai tentar encontrá-la. Cerca de 20 minutos depois, nós o vimos caminhando até o carro com uma senhora e seu filho que parecia ter cerca de 9 anos. Ela caminha até lá e a vemos começando a ficar com raiva. Naturalmente, subimos para ver o que está acontecendo. Esta é a conversa que aconteceu, não 100% precisa. Karen, não entendo por que você quer que eu mova meu carro. Eu moro aqui. Trabalhador, bem, eles dizem que não e não vejo por que eles trariam esse problema aqui, a menos que fosse verdade. Karen, eles estão claramente mentindo. Eu moro aqui. Meu irmão, senhora, por favor. Eu moro aqui e até tenho as chaves de casa, por favor, mova seu carro. Karen, besteira, completa besteira. Moro aqui há 1 ano e vi este parque ser construído. Nossa casa foi concluída 5 meses antes disso. Meu irmão, ok então, quais são os 2 carros que estão dentro da garagem então? Karen, um Volkswagen e um Mazda. Meu irmão, não, um VW GT, um Hyundai i45. Karen, isso não é verdade, vou abrir a garagem e te mostrar, enquanto ela vasculha a bolsa. Meu irmão abre a garagem. Meu irmão, aí está a evidência, fecha a garagem. Trabalhador, não é sua casa, então por favor saia. Ela entra no carro e sai parecendo muito zangada. Não pensamos em chamar a polícia porque nada de importante aconteceu, mas foi engraçado vê-la mentindo e provando que estava errada. Chegamos ao fim de mais um Relatos do Reddit. Obrigado por assistir, esse vídeo foi feito com muito carinho, deixe um comentário falando o que achou.